Secret Wars. Pode reiniciar todo o MCU. A Marvel vai apagar o MCU? Vai trocar os atores? Vai recomeçar as histórias? Ou será que a palavra reset significa algo completamente diferente? Hoje vamos separar o que já sabemos das teorias e descobrir o que é Avengers. Secret Wars realmente pode fazer com o futuro do MCU. Porque existe uma possibilidade muito interessante. A Marvel pode não estar planejando destruir o universo que construiu durante quase 2 décadas. Ela pode estar planejando reconstruí-lo. E se isso acontecer, o MCU, depois de Secret Wars, pode ser praticamente irreconhecível. O que é Secret Wars? Antes de falar sobre um possível reset, precisamos entender o tamanho dessa história. Nos quadrinhos da Marvel, Secret Wars está diretamente ligado a conflitos entre diferentes realidades e universos. E isso é importante porque o MCU passou os últimos anos introduzindo exatamente esse conceito: o multiverso. Realidades diferentes, variantes, universos alternativos, personagens que podem existir em versões completamente diferentes. E agora, tudo isso está convergindo para uma história chamada Avengers: Secret Wars. A própria Marvel lista o filme para 17 de dezembro de 2027. E antes dele temos Avengers: Doomsday. Ou seja, Doomsday prepara o conflito. Secret Wars pode ser a consequência. Mas por que todo mundo fala em reset? Porque existe uma diferença entre terminar uma saga e reorganizar um universo inteiro. Durante anos, o MCU foi construído em cima de uma continuidade específica. Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha, Peter Parker, os Vingadores originais. Depois vieram novos heróis, novas equipes, novas realidades. E agora, a Marvel está entrando em uma fase em que todas essas peças precisam coexistir. O problema? Quanto maior o universo fica, mais difícil se torna para uma pessoa nova começar a acompanhar. Imagine alguém que nunca assistiu Marvel. Essa pessoa olha para uma produção atual e encontra filmes antigos, séries, variantes, multiversos, personagens de outras realidades, eventos anteriores. É muita coisa. E um grande evento como Secret Wars poderia resolver exatamente esse problema. Mas reset não significa necessariamente apagar tudo. Esse é provavelmente o ponto mais importante do vídeo. Quando ouvimos, a Marvel vai reiniciar o MCU, muita gente imagina uma borracha apagando tudo. Mas não precisa ser assim. Existe uma possibilidade muito mais interessante: soft reboot. Ou seja, o passado continua existindo, mas o futuro ganha uma nova configuração. É como reorganizar uma história, sem necessariamente fingir que ela nunca aconteceu. E isso permitiria à Marvel fazer algo gigantesco, manter elementos importantes do passado, mas apresentar uma nova versão do universo para uma nova geração. E a Marvel já deu algum sinal? Aqui precisamos separar informação oficial de interpretação. Em entrevistas anteriores, Kevin Feige falou sobre mudanças importantes depois de Secret Wars e sobre o futuro dos X-Men. A imprensa também reportou planos para reformular personagens e eventualmente recastar personagens importantes, incluindo Tony Stark. Mas Feige demonstrou cautela com a palavra reboot. Ou seja, não existe confirmação oficial dizendo: depois de Secret Wars, o MCU inteiro será apagado. Isso seria uma conclusão exagerada. O que existe é algo muito mais interessante: a ideia de que Secret Wars pode funcionar como uma grande fronteira entre 2 fases do MCU. E isso muda tudo. Então, o que poderia mudar? Vamos imaginar 3 possibilidades. Possibilidade 1: nada é resetado. Secret Wars termina. O universo continua. Os mesmos personagens seguem suas histórias. Novas equipes aparecem e a Marvel simplesmente continua. Essa seria a opção mais conservadora. Mas existe um problema: ela mantém toda a complexidade acumulada.
Possibilidade 2. Soft Reboot. Essa talvez seja a opção mais interessante. O universo muda, mas o passado não é completamente descartado. Imagine, alguns personagens continuam, outros recebem novos atores, algumas origens são modificadas. Novas versões dos X-Men entram oficialmente na continuidade principal, e histórias antigas podem continuar sendo consideradas parte da história. Seria quase como abrir uma nova porta para o MCU. Você não precisa esquecer o passado, mas também não precisa conhecer absolutamente tudo para começar. Possibilidade 3. Uma nova realidade. Essa é a teoria mais radical. Secret Wars poderia terminar com uma nova configuração do universo. Um mundo onde diferentes elementos que antes existiam separados passam a coexistir. E isso seria extremamente conveniente para a Marvel, porque permitiria colocar X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem-Aranha, Demolidor e outros personagens dentro de uma mesma realidade com menos necessidade de explicar décadas de continuidade. Mas, novamente, isso é uma possibilidade baseada na lógica do multiverso. Não é uma confirmação do final do filme. E Doutor Destino entra onde nessa história? Aqui, a situação fica ainda mais interessante. Robert Downey Jr. está oficialmente retornando ao MCU como Victor Von Doom, o Doutor Destino. E Doom é um personagem extremamente importante quando falamos sobre Secret Wars nos quadrinhos. Por isso, a presença dele em Doomsday e a proximidade de Secret Wars naturalmente fazem os fãs perguntarem: qual será o papel de Doom nessa transformação? Se ele estiver no centro do conflito, pode ser que a batalha não seja simplesmente para salvar uma realidade. Pode ser uma batalha pelo controle do que virá depois dela. E isso nos leva a Tony Stark. Aqui precisamos tomar cuidado. Robert Downey Jr. Interpretar Doutor Destino não significa que Tony Stark esteja voltando. A Marvel apresentou oficialmente o ator como Victor Von Doom. Então, qualquer ligação direta entre Doom e Tony deve ser tratada como teoria. Mas existe uma consequência inevitável da escolha. Quando o público vê Robert Downey Jr., ele lembra de Tony Stark, e isso faz com que qualquer cena de Doom carregue uma camada emocional que outro ator provavelmente não teria. A Marvel pode estar usando essa memória de propósito, ou simplesmente aproveitando o impacto de ter uma estrela gigantesca interpretando um personagem completamente diferente. Por enquanto, não sabemos. Mas existe outro personagem que pode ser fundamental: os X-Men. A Marvel já anunciou oficialmente seu elenco para o novo filme dos X-Men, aumentando ainda mais a expectativa sobre a integração dos mutantes ao MCU. E isso é importante porque os X-Men são uma das maiores peças que ainda precisam encontrar seu lugar definitivo dentro da nova fase do universo. Secret Wars poderia funcionar como uma ponte, uma forma de reorganizar as peças. E talvez seja justamente por isso que tanta gente acredita que esse filme pode representar uma nova era. O que Secret Wars poderia fazer com os Vingadores? Essa é outra grande questão. A equipe original já mudou completamente. Tony Stark não está mais presente. Steve Rogers deixou o posto. Natasha morreu. Outros heróis assumiram papéis diferentes. Então talvez a Marvel não precise simplesmente reconstruir os Vingadores. Ela pode criar uma equipe completamente nova. E depois de Secret Wars, essa nova formação poderia se tornar o centro de uma nova era. Isso permitiria que o MCU mantivesse seu legado, sem ficar preso à mesma fórmula. Mas por que a Marvel faria isso? Existem dois motivos muito fortes. Primeiro, renovar o interesse. Uma nova fase precisa parecer realmente nova. Segundo, facilitar a entrada de novos espectadores.
Se o universo continuar acumulando histórias indefinidamente, o número de coisas que alguém precisa assistir para entender cada lançamento aumenta. Um grande evento de mudança pode funcionar como um ponto de entrada. Você poderia assistir Secret Wars e depois começar uma nova fase sem precisar conhecer cada detalhe de 20 anos de filmes. Mas existe um risco enorme se a Marvel mudar demais. Ela pode perder aquilo que fez o público se apaixonar pelo MCU. A nostalgia é uma das maiores forças dessa franquia. O público quer personagens novos, mas também quer reconhecer aquilo que ama. Por isso, talvez a solução não seja apagar o passado. Talvez seja usar o passado para construir o futuro. E Secret Wars seria o momento perfeito para fazer isso. Então Secret Wars vai reiniciar o MCU? A resposta mais honesta hoje é: não sabemos. Não existe confirmação de que o MCU inteiro será apagado e refeito, mas existe material suficiente para considerar plausível uma grande reformulação após Secret Wars. O filme está oficialmente programado para dezembro de 2027. Doom está no centro da atual história. O multiverso é uma peça fundamental. Os X-Men estão sendo integrados e a própria Marvel já fala sobre uma nova configuração para personagens importantes depois desse grande evento. Então talvez a pergunta certa não seja: a Marvel vai apagar o MCU? Talvez seja: o MCU que conhecemos vai sobreviver exatamente como está? E essa pergunta é muito mais assustadora. Porque se Secret Wars realmente funcionar como uma fronteira entre duas eras, podemos estar assistindo aos últimos capítulos do MCU que conhecemos. E o próximo universo pode começar justamente depois da maior batalha do multiverso. Agora eu quero saber: você gostaria de um MCU completamente reiniciado depois de Secret Wars? Ou prefere que a Marvel preserve toda a continuidade atual? Comenta. Reset se você quer uma nova era. Ou continua se acha que a Marvel deve manter o universo como está. E se você curte teorias, detalhes e explicações sobre o futuro da Marvel, inscreva-se no Cine Curiosidades. Porque existe uma pergunta ainda maior. Se Secret Wars realmente mudar o MCU, quem será o novo grande vingador dessa próxima era? E essa resposta pode estar mais perto do que parece.